Oi, pessoal. A gente vai apresentar para vocês fatores sobre a ansiedade e como o Covid-19 tem afetado esse fator. Para a gente apresentar, a gente fez uma pesquisa que foi realizada com estudantes, jovens e adultos. Pode passar. E a partir disso, a gente vai abordar quais os impactos que a pandemia teve e trouxe na vida dessas pessoas no quesito da ansiedade, como elas lidam e o que afeta elas. Pode passar. A pandemia e o medo. Embora a quarentena e o isolamento social tenham sido muito necessários, né, durante a pandemia do Covid-19, é essencial também considerar as implicações dessas medidas para a saúde mental. Dentre as alterações psíquicas estão as modificações no ciclo circadiano, transformações na rotina, aumento do nível de cortisol no sangue, medo, tristeza profundas e problemas econômicos. Um dos principais mecanismos do sistema nervoso a atuar na rede biológica do medo é a amígdala. Ela é responsável por manter o organismo em alerta. Indivíduos com a amígdala hiperfuncionante podem evoluir para transtornos como ansiedade, ataques de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e sintomas psicóticos. Pode passar. Alguns efeitos comportamentais, então, causados, né, do isolamento social é o distúrbio do sono, mudança de humor, ansiedade, depressão, idealização suicida, alteração no apetite, sedentarismo e aumento no consumo de álcool e tabaco. Pode passar. Boa noite. Eu vou falar, então, continuar a fala da Camila, então. As pessoas em isolamento social, que têm pouco contato, né, com as pessoas, elas têm mais probabilidade de ter, né, a ansiedade, de gerar transtornos mentais, né? Como também ela falou sobre o estresse pós-traumático, insônia, depressão, né? E a ansiedade, ela gerou nas pessoas, com mais de 18 milhões de pessoas na pandemia tiveram, né, o transtorno da ansiedade. Esse transtorno, ele tem sintomas como tristeza, angústia, nervosismo, sofrimento, dificuldade de concentração, irritabilidade, falta de ar. Então, a pandemia afetou muito as pessoas, né? Muitas pessoas, e a maioria, né, ficou com esse transtorno de ansiedade. Pode passar. Bom, então, com esse isolamento social, houve uma alteração nos hábitos de vida dessas pessoas. O primeiro é o aumento de consumo de álcool e de tabaco, que durante esse estresse, ele decorre do aumento do sofrimento psicológico e foi desencadeado pelo esse isolamento social. Então, por conta também de dificuldades financeiras, incerteza do futuro, você não sabe como vai ser, como você vai continuar tendo um emprego, como vai ser o futuro para sua família, para os seus filhos, para tudo. Então, isso causou um aumento de consumo de tabaco, de álcool, que sempre teve, sempre existiu por conta de ansiedade, causa geralmente um grande alívio, mas por conta da pandemia teve um aumento extremo. Pode passar. Outra mudança foi a mudança nos hábitos alimentares. Pois a falta de lazer, o estresse e a ansiedade que é o assunto principal, ele aumenta e faz as pessoas terem uma ingestão excessiva de alimentos. E um dos alimentos principais que tem aumentado a ingestão excessiva é do açúcar, que o açúcar ele estimula a produção de serotonina, então que causa um efeito positivo para o humor. Então, geralmente, quando a gente come doce, é quando a gente está muito triste, está estressado, e a gente come um doce para ver se muda esse humor. E não foi diferente na questão da pandemia, a pessoa ficar em isolamento social, ficar trancada dentro de casa, não poder fazer sempre as mesmas atividades,
é ruim. Então, obviamente, vai ter um consumo maior de açúcar. Pode passar. E o próximo problema que afetou nessa pandemia é o transtorno de estresse de manchete. É um transtorno muito diferente e acredito que poucas pessoas conheçam. E nada mais é do que um transtorno que ele causa quando você tem muita notícia acumulada. Você pesquisa demais, vê coisas que te assustam, entendeu? E acaba se transformando em um transtorno por tanta informação. É a mesma coisa que se você, sei lá, eu como. Todo mundo come, mas alguns comem demais. Então, a mesma coisa que a informação. Todo mundo busca informações, mas uma pessoa que tem esse transtorno, ela busca informações demais, fica obcecada por informações, e tenho certeza que alguém conhece algum parente, ou até mesmo você, ficou dessa maneira durante a pandemia. Toda hora, meu Deus do céu, vamos ter que usar máscara, meu Deus do céu, vamos ter que passar álcool em gel em tudo, não dá para sair de casa, e começa a ficar pirado com tantas mortes, tantas notícias ruins, e a pessoa acaba deixando de viver. Que é isso. Boa noite. Então, agora eu vou falar a respeito dos prejuízos da Covid-19 em relação às atividades físicas. O distanciamento social tem influenciado o nível de atividade física dos indivíduos. É inegável que nesse período as pessoas estejam se movimentando muito menos. Isso tem repercutido no gasto calórico delas, na qualidade da sua alimentação e no grau da ansiedade das mesmas. Pode passar, por favor. A atividade física, quando realizada de forma contínua, é uma medida terapêutica comportamental usada para alívio dos sintomas de ansiedade. E há várias teorias que corroboram essa ideia. Dentre elas se destaca a da endorfina, no qual sugere que a atividade física ela estimula a liberação desses hormônios, sendo capaz de propiciar um estado de euforia natural e, com isso, ela traz alívio dos sintomas da ansiedade. Outra hipótese elaborada é a cognitiva, essa que, por sua vez, tem natureza eminentemente psicológica e se fundamenta na melhoria da autoestima mediante a prática de exercícios. A mesma também afirma que os exercícios a longo prazo melhoram também a autoimagem e, consequentemente, a autoestima das pessoas. É isso. Pode passar. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o sono vigília. O sono vigília é 24 horas regulado por dois processos distintos, a pressão do sono e o sistema circadiano, sendo essa última dependente do relógio biológico. Quando esses dois processos interagem de maneira eficaz, temos uma boa qualidade de vigia durante o dia e uma boa qualidade de sono durante a noite. Os parâmetros do sono vigília dependem de um certo número de fatores ambientais para funcionar bem. Dentre eles, pode-se citar a exposição à luz do dia, atividade física, refeições em horários regulares e interações sociais. Porém, em uma situação de isolamento social acarretada pela pandemia, a maioria desses desincronizados da atividade física, e entre outros, são fortemente modificados ou, por vezes, suprimidos. As alterações na rede sono-vigília podem culminar em sonolência diurna, fadiga e, como o pior dos problemas, transtornos de ansiedade. Com isso, é importante garantir a necessidade e a qualidade de sono em situação de isolamento social. Então, com todos esses dados apresentados, a gente pode chegar à conclusão. Pode passar. A pandemia afetou de muitas formas a vida e o cotidiano das pessoas, sejam eles hábitos, na rotina, novos transtornos que as pessoas não tinham antes e desenvolveram depois da pandemia. Foi afetado também a área do trabalho, a pessoalidade, o jeito de ser das pessoas, a família e muitos outros setores da vida. Pode passar. E a gente quer agradecer pela atenção até agora. Muito obrigada.